Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Nesta aula vamos continuar o assunto que é sobre o Brasil, a origem do Brasil. E hoje vamos falar como que Portugal administrou a sua colônia, que é o Brasil. Por isso esse período é chamado de Brasil colonial. Vamos lá então, meus queridos, mas como de costume, vamos fazer uma oração e pedir a presença do Nosso Senhor. Oremos. Nosso Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estar com os alunos, que possamos aprender cada vez mais os assuntos sobre história, mas também as verdades da palavra do Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá então, meus queridos, tá? Nas aulas anteriores, é importante você acompanhar o Zoom. Você que não está acompanhando as aulas no Zoom, tá perdendo, porque tá divertido as aulas, tá? Nós falamos sobre a origem do Brasil, tá bom? Ixi, falamos dos homens da caverna, falamos sobre os índios do Brasil, falamos sobre o dia de 22 de abril de 1500, tá bom? Falamos sobre o Brasil pré-colonial, que é de 1500 a 1530, período que Portugal não se interessou muito no Brasil, só mandou alguns navios para segurança, que Portugal falou assim, isso aqui é meu. E também algumas expedições de reconhecimento para tentar achar ouro. Falamos também que teve, você sabe o que é escambo? Quem assistiu sabe, escambo são trocas. Os portugueses trocaram espelhos, machados, pente, utensílios, tudo isso em troca de uma madeira que solta uma tinta vermelha, que podia pintar os vestidos, que é o pau-brasil. Por isso, isso é muito importante, porque de onde saiu o Brasil? Vem dessa árvore, pau-brasil, que era brasa, que é uma madeira vermelha, brasa. Ainda tem essas árvores, pau-brasil? Tem, muito pouco, porque tiraram muito aqui, meu Deus do céu, tiraram muito, tá? E falamos sobre a questão da economia, porque a primeira coisa que o Brasil começou a exportar, ou seja, tirar daqui dessas terras e mandar para a Europa, foi o pau-brasil. Mas depois os portugueses pensaram assim, como que nós vamos coordenar isso? Só pau-brasil está acabando, vamos pensar outra coisa, cana-de-açúcar. Porque os escravos africanos já tinham o hábito assim, e já trabalhavam com cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, açúcar. Açúcar é muito valioso. Um quilo de açúcar nessa época, se fosse calculado nos dias de hoje, equivalia a mais de R$ 1.000 o quilo, tá bom? Então, aí já a origem do Brasil, tá? Índios, brancos europeus e negros. Por isso que é o povo mais lindo do mundo, se misturou mesmo, tá bom? Aí a coroa portuguesa, no caso, representada pelo rei de Portugal, pensou assim, como que nós vamos comandar o Brasil? Vou mandar um português aí, para comandar. E esse português era chamado rei do Brasil? Não, que isso? Ele vai governar uma colônia, tá? Então era chamado de governador. E mandou alguns. Nós vamos destacar aqui os 3 mais importantes, tá bom? 3 governadores gerais. E isso, começando na página 212, tá? O primeiro governador geral foi o Tomás de Souza, tá? O que ele fez de importante? Ele construiu praticamente a primeira capital do Brasil. Qual que é a primeira capital do Brasil? Salvador. A primeira capital do Brasil foi Salvador, meus queridos. E ele teve um suporte muito importante, que foi quem? Os jesuítas. Sabe quem são os jesuítas? Companhia de Jesus.
São os padres católicos que tinham a função de catequizar, converter os nativos à fé cristã. E os negros? Não, esse já não tem mais jeito, no pensamento deles. Então, por isso que os padres foram muito importantes nesse processo, que eles protegiam os índios, tá bom? E começou a ter o que? A língua portuguesa, tá bom? Outra coisa que foi importante, tá? Sobre o Tomé de Souza, foi que ele foi o primeiro governador, meus queridos. Tá bom? Vamos lá então. O segundo governador, Duarte da Costa. Ele governou entre 1553 a 1557. Tá bom? O que ele fez de importante? Ele enfrentou os franceses. Sim, o Brasil foi invadido pelos franceses. Tá bom? Por que ele não ganhou, né? Os franceses... E ele não conseguiu vencer os franceses. Tá? Ele é considerado um dos piores governadores. Tá? Mas agora entra o terceiro governador-geral, Mendes Sá. Olha o nome do cara, Mendes Sá. E juntamente com seu sobrinho, Estácio de Sá, é o nome de uma faculdade, tá? Estácio Sá conseguiu expulsar, que fez uma aliança com os tupiniquins, entendeu? Eles conseguiram expulsar os franceses, tá bom? Então, esses foram os três principais, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre o açúcar, tá? Tá no capítulo 11, a América Portuguesa e o açúcar, meus queridos. É importante destacar que a parte rica, por mais de 300 anos, foi o litoral do Brasil, o Nordeste. Por muito tempo foi o lugar mais rico do Brasil. É lá que tiravam os navios, tá bom? No período, em especialmente Sá, que conseguiu expulsar os franceses, foi no Rio de Janeiro. Então os franceses tentaram invadir por baixo, tá? No Rio de Janeiro. Mas a parte mais importante era o açúcar. Então a parte litorânea. Por que litoral, professor? Porque está próximo ao quê? Ao mar. O açúcar era produzido no Brasil, mas levado para a Europa, meus queridos. Você já ficava por aqui? Não. Tá bom? E o sistema foi feito um pacto colonial. Um pacto colonial. O nome pacto é uma aliança. Colonial porque era uma aliança junto com a coroa portuguesa. Acontece o quê? O Brasil só poderia produzir para quem? Para Portugal. O Brasil poderia produzir para os Estados Unidos? Nessa época não era Estados Unidos, né? Eram as 13 colônias? Não. Tinha que ser só para Portugal. Então, para quem na prova, Pacto Colonial é uma aliança, né? É uma ordem que o Brasil só poderia produzir para Portugal, tá? Plantation não é PlayStation, não é Plantation. Plantation é essa ideia de ter uma monocultura. O que você está falando, professor? O que é? Só poder plantar só açúcar, só um tipo de cultura, tá bom? Professor, existia pecuária? Existia, mas a pecuária, eu já falei isso para vocês, o gado junto com a cana-de-açúcar não vai dar certo. Então, os boi, as vacas, os bezerros, vai tudo para o interior. E aí foi aumentando o processo do interior do Brasil, tá bom? Na política, é importante destacar que Portugal queria comandar tudo o Brasil. Então, os descendentes portugueses, ou portugueses mesmo, ficava administrando a vida pública, política do Brasil. E esses homens eram considerados, porque a mulher não tinha acesso a isso, né? Os homens bons. Nossa, professor, então isso era virtuosos? Não necessariamente. Homens bons porque eles eram ricos proprietários. E eles se juntavam nas câmaras municipais. Atualmente, quem fica nas câmaras municipais são os vereadores.
Então os homens bons seriam mais ou menos igual aos vereadores, tá bom? E esse período foi marcado pelo quê? Pela escravidão. Estima-se entre 5 a 6 milhões de negros africanos vieram para o Brasil, meus queridos. Tá bom? Mas esse assunto fica para a próxima aula. Então, meus queridos alunos, um grande abraço. Até a próxima. Tchau para vocês.